Glorifica o nome do Senhor nesta noite, meu irmão. Quem veio aqui para adorar a Deus? Então adore. Se você está aqui para adorar, adore. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Então faça aquilo que você veio fazer. Exalte o seu nome nesta noite. Vamos ficar de pé? Vamos tirar um momento de oração. Coloque-se diante do Senhor nesta hora. E assim como aquele publicano, ore: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Senhor, me alcance, Senhor. Senhor, me visita nesta noite. Que eu possa nesta noite apresentar a Ti, Senhor, sacrifício de louvor. Que eu possa nesta noite, Senhor, apresentar o melhor de mim ao Senhor. Exalte a Ele, glorifique a Ele. Não sinta para dar glória, dê glória para sentir. Eu ouvi essa palavra e eu gravei, eu achei interessante. Muitas vezes nós queremos sentir para dar glória, mas para que você sinta, você precisa antes glorificar ao Senhor. Então glorifique, exalte, bendiga o seu santo nome. Fale: Senhor, me visite, Senhor. Eu preciso ser visitado pelo Senhor. Eu preciso ser alcançado pelo Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Clame a Ele, exalte a Ele, adore a Ele. Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, Senhor. Enquanto tantos, ó Deus, gostariam de estar aqui e não estão. Enquanto tantos, Senhor Deus, nesta noite estão sofrendo. Enquanto tantos nesta noite, Senhor, estão, ó Deus, passando pelo vale da sombra da morte, estão, Senhor Deus, arraigados no pecado, estão emaranhados, ó Deus, ó Pai, fora da Tua presença. O Senhor nos oportunizou estarmos aqui, Senhor, para bendizer o Teu santo nome, para Te adorar e dizer que Tu és Deus em nossas vidas, Senhor. Por isso Te louvamos, por isso Te agradecemos, por isso Te adoramos, Senhor. Seja conosco, fale conosco nesta noite, revela a Tua glória, o Teu poder, a Tua unção, Senhor, na vida de cada um de nós nesta noite, Senhor. Vem visitar-nos, Senhor, vem visitar-nos, Senhor. Visita a nossa vida, visita o nosso coração, visita, Senhor Deus, a nossa necessidade, as nossas carências, ó Deus. Vem estar conosco, Pai. Queremos sentir a Tua presença. Não queremos, Senhor, simplesmente sermos tomados pela emoção, mas queremos sentir a Tua presença, Senhor. Seja conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 28, somente. Quem achou de dar amém? 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém. Pode sentar-se. Hoje é um dia da ceia do Senhor, um dia em que celebramos o sacrifício de Cristo, celebramos e agradecemos a Ele por tudo que Ele passou, por tudo que Ele sofreu por cada um de nós. Mas esse dia também é um dia em que nós precisamos fazer um autoexame.
Precisamos olhar para nós mesmos e vermos em que nós precisamos melhorar. O que está faltando em nós? E o tema dessa mensagem que eu coloquei hoje foi como eu me vejo e como Deus me vê. Uma coisa é como você se vê, e outra coisa é como Deus te vê. E aqui nesse texto, Paulo, falando aos coríntios, ele fala, naquele momento de ceia do Senhor, que eles deveriam se examinar, para assim, após eles se examinarem, poderem participar da ceia do Senhor. E a primeira abordagem que eu quero fazer é sobre esse momento que a igreja de Corinto estava vivenciando ali. Porque enquanto eles estavam para participar da ceia do Senhor, eles tinham irmãos que viviam uma melhor condição financeira. Não era como a ceia atualmente, né? Um simbolismo. Era um banquete mesmo. Acontecia um banquete, era denominada festa do amor, que de amor não tinha nada, e ali eles levavam os seus alimentos para compartilharem, mas o que acontecia? Alguns tinham muito e outros tinham pouco, e tinha alguns que não tinham nada, e o que acontecia ali? Eles não queriam compartilhar. Cada um queria, juntava a chamada panelinha. Na igreja não existe panelinha, né? Amém? Ou existe, eu não sei. A chamada panelinha, cada um tinha o seu grupinho. E ali, quem tinha uma condiçãozinha melhor, juntava-se com quem tinha uma condição melhor. Quem não tinha uma condição tão boa, juntava-se com quem não tinha uma condição tão boa. Quem não tinha nada, ficava lá só observando o que estava acontecendo. Eu posso falar de carteirinha porque eu passei por isso, né? Eu já passei por isso. Eu fui pobre de maré Reci. Eu acho que só a Marta, esposa do pastor Nelson, talvez me ultrapasse aqui em matéria de pobreza, de ter vindo numa situação paupérrima. E a gente vê que existe preconceito na igreja. Eu fui criado dentro da igreja, e eu posso te dizer, te garantir, que existe preconceito na igreja. Existe preconceito na igreja. E naquela época não era diferente. E Paulo chama a atenção dos irmãos exatamente por isso, porque existiam facções. O que são facções? São divisões dentro da igreja. São pessoas que se unem a outra e se tornam aqueles grupinhos dentro da igreja. E nesse momento aí existia esse grupinho. Então Paulo, ele chama a atenção, porque eles se juntavam para comer, mas cada um comia aquilo que levava com outros grupos que também levavam alguma coisa melhor, enquanto outros passavam fome. E isso, infelizmente, ainda é uma verdade. Não havia unidade na igreja. Não havia coesão na igreja. Cada um vivia do seu jeito. Cada um fazia a sua maneira. E foi isso que Paulo estava chamando a atenção. Que não é certo. A ceia do Senhor é um ato em memória de quem? De Cristo. Então, quando eles se uniam, podia estar acontecendo tudo ali, menos a ceia do Senhor. Porque eles não faziam em unidade, eles faziam ali, e ainda tinham aqueles que se embriagavam, tinham aqueles que tornavam todas crente cachaceiro, e estamos voltando a essa época de crente cachaceiro, uma porção de crente cachaceiro, e depois falar, irmão, mas a Bíblia fala que não pode embriagar. Para com esse negócio, irmão, tu está derramando pote, e vem com essa conversa para o meu lado,
Eu com 50, ela vai fumar de ano, quase 60 anos, você vai me contar que você está de conversa fiada. Crentes cachaceiros dentro da igreja. E está voltando, sabia? Tinha naquela época e hoje em dia está voltando. Pessoas que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, que estão se deixando levar até pelo alcoolismo. E uma advertência: viciado não vai herdar o reino de Deus. Não sou eu que diz, não, é a palavra de Deus. E foi nesse cenário que o apóstolo Paulo precisa intervir. O apóstolo Paulo precisa falar para ele: olha, não pode ser assim. Não pode ser assim. Porque eu recebi do Senhor o que vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo. E por aí vai. É um ato em memória do Senhor Jesus. E não pode ser feito de qualquer maneira, como estava sendo feito. E Paulo ensina para eles como deveria ser celebrada a ceia, como deveria ser celebrada a festa de amor. Nós fazemos aqui eventos na igreja de almoço, às vezes de jantares, e cada um traz o seu prato, né? E coloca aqui, e todo mundo come. Isso é festa de amor. Não é quem trouxe o melhor, não é quem trouxe o pior. Não, todo mundo come. Todo mundo participa. Isso é festa de amor. O grande problema é que quando nós olhamos para nós mesmos, nós não conseguimos vislumbrar, constatar que precisamos mudar. Nós olhamos para os outros, nós temos uma porção de opinião em relação aos outros. Esse irmão precisa se consagrar mais. Esse irmão precisa orar mais. Esse irmão precisa jejuar mais. Esse irmão precisa se comprometer mais com a obra de Deus. Esse irmão precisa ir mais para a igreja. Mas você não vai lá sequer perguntar para o irmão por que ele não está vindo. E aí, irmão, está tudo bem contigo? O irmão só chega atrasado. Nunca vi isso. O irmão sempre chega atrasado. Meu irmão, glorifica a Deus porque ele veio. Glorifica a Deus porque ele veio. O irmão fica dormindo na igreja. Irmão, chegou cansado, vem dormir na igreja, dorme aí assistindo o culto. Não tem problema nenhum, eu não vejo problema nenhum nisso. Chegou atrasado, mas veio. E para o reino de Deus, sabe o que Deus vai olhar? Que você foi no finalzinho do culto, mas você foi. Você se esforçou. Você não chegou atrasado porque você quis chegar atrasado. Você chegou atrasado porque houve uma necessidade, lógico. Lógico, né? Deus não adianta você querer enganar, pode me enganar, mas a Deus você não engana. Mas quando você chega aqui, você é recompensado, você é galardoado, porque o Senhor vê o teu esforço, o Senhor vê o teu empenho. Não é a maneira como você se olha, mas é como o Senhor te olha. Ele vê que você se dedicou. Então, como nós nos vemos, nós não vemos defeito em nós. Quem fica vendo defeito em si mesmo? Ah, que eu falo demais. Ah, que eu estou orando pouco. Você faz isso? Quem é que faz isso? Não faz, irmão. Não faz, vamos ser francos. Nós achamos que a nossa vida cristã é perfeita. Estamos em pecado, mas Deus sabe. Estamos fora da presença de Deus, mas Deus sabe. O defeito é sempre dos outros, nunca é nosso. O problema é sempre dos outros, nunca é nosso. Ah, o pastor falou algo que me magoou, não vou mais na igreja. Ah, a irmã me olhou de cara feia, não vou mais na igreja. O pastor passou, não falou comigo, não vou mais na igreja. O defeito é de quem? É do pastor? Pode até ser, mas também é teu. Mas nós não conseguimos.
nós não conseguimos olhar e ver que nós precisamos mudar. Como eu me vejo, como eu me vejo como o melhor dos homens, eu me vejo como um crente fiel, eu me vejo como um crente que não erra. A verdade é essa, nós sempre vemos problema nos outros e nunca em nós. Nós sempre vemos que as pessoas precisam mudar, as pessoas precisam melhorar, mas nós não. E eu tenho aqui um exemplo de um homem que era bem desse jeito. Balaão. Quem já ouviu falar de Balaão? Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta amonita que procuraram ele para que ele fizesse pecar Israel, para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. E no primeiro momento, quando os anciãos procuram Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Deus, Deus falou para ele: não vá. Mas ofereceram muitos bens para Balaão, ofereceram riquezas para Balaão, e Balaão viu ali uma grande oportunidade. Viu uma grande oportunidade, e ele foi insistir com Deus, falar: Senhor, eles estão me chamando, Senhor, Balaque mandou me convocar. E Deus, vendo que o coração de Balaão estava voltado para os bens, para o que ele ia herdar, ele decidiu. Deus falou para ele: tudo bem, tu quer ir? Vai lá. E a Bíblia fala que ele montou lá na jumenta e foi, e no meio do caminho encontrou com o anjo. Deus abriu a boca da jumenta, fez a jumenta falar com ele. Quem já viu alguma jumenta falar aí? Ninguém? E ele conversou com a jumenta como se fosse a coisa mais normal do mundo. E o anjo apareceu para ele, falou com ele: olha, eu não vou te matar, não te matei por causa da jumenta, porque se ela não tivesse me visto, por certo que eu te mataria. Mas vai lá, tu quer ir? Vai. E a Bíblia fala que ele foi e tentou amaldiçoar Israel. E eu tenho algo para falar para vocês com relação a Balaão. Balaão se via como um grande homem de Deus. Balaão verdadeiramente era profeta. Vocês usam um versículo que Balaão disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vocês sabem esse versículo de cor, não sabe? Quem disse isso foi Balaão. E ele era profeta. Ele tinha intimidade com Deus. Deus falava com ele. Deus falava com Balaão. Ele ouvia a voz de Deus. Mas, na verdade, o que ele era? O que a Bíblia fala que ele era? Um falso profeta. O fato de você ouvir a voz de Deus não te torna um verdadeiro profeta de Deus. O fato de Deus revelar a você certos segredos não torna você grande homem de Deus. Você pode se ver assim, mas será que você é mesmo? Ele se intitula um homem que tinha os olhos abertos. Ele fala isso no número 24, se você quiser ler depois, do 15 ao 17. Eu sou o homem que tem os olhos abertos, eu sou um homem que tenho visões, eu sou um homem. Ele começa, depois de tentar amaldiçoar, ele não conseguia amaldiçoar o povo de Deus, e no final ele tinha que abençoar, ia para amaldiçoar e abençoava,
ele, não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Acho que foi a única coisa que ele falou certo. E por fim ele mesmo se intitula um homem de olhos abertos, um homem que Deus usava, que via as coisas do Altíssimo. Mas por que ele era um falso profeta? Porque ele era vendido. Vendido. Balaão era, como muitos hoje em dia, mercenário da fé. Mercenário da fé, que busca alcançar bens e valores através de um dom que Deus lhe deu. Busca alcançar bens e valores através de uma condição que Deus deu a ele, que era para abençoar. E não foi só Balaão. Se você for ler a Bíblia, você vai ver vários profetas vendidos, profetas que entregavam fitinhas, né? Essas fitinhas aí, né? Que você vê muito em outras religiões, fitas mágicas e os troços assim, e existiam. Balaão se via como homem de Deus. E nós, muitas vezes, agimos como Balaão. Nós olhamos para nós e não vemos nada errado. Temos objetivos que contrastam com a vontade de Deus. Hoje em dia as pessoas não buscam a vontade de Deus, as pessoas estão buscando as suas próprias vontades. As pessoas vêm para a igreja visando alcançar bênçãos materiais, visando serem beneficiadas de alguma maneira, enquanto você deveria estar aqui para alcançar a salvação por meio de Cristo Jesus. A proposta do Evangelho para nós é a salvação por meio de Cristo. Tudo bem que Deus pode te abençoar, Deus pode abrir a porta para você, Deus pode te fazer rico, mas não é isso que vai te manter aqui. O que precisa te manter na presença de Deus é o plano de salvação. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para nos dar a salvação. E como profeta Balaão, nós estamos vendo muitos mercenários da fé atualmente, muitas pessoas usando o dom que Deus lhe deu para oferir lucros. Pode procurar, entra na mídia aí, você vai ver. Pessoas que, de alguma maneira, querem oferir, alcançar favores, por meio daquilo que Deus lhe deu, do dom que Deus lhe deu. Estamos vendo muito isso. Mas naquele grande dia, é bom frisar, eu botei aqui para não esquecer de falar, que naquele grande dia, muitos que se achavam homens e mulheres de Deus ouvirão: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Já leram esse texto? Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos, Senhor. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isto é uma grande preocupação que nós precisamos ter conosco. Paulo se preocupava com isso, ele falava: busco e salvando a muitos, eu não me perca a mim mesmo. Precisamos estar preocupados. E eu vou passar para vocês algumas observações que nós podemos fazer em nós mesmos para perceber se nós não estamos nos hipervalorizando demais. Nós estamos vendo a nossa vida cristã como algo, né? Nós estamos no supra-sumo da fé. Se nos vemos como pessoas perfeitas, se você se olha e você não vê defeito nenhum em você, preocupe-se. Preocupe-se. Preocupe-se.
Não vejo, irmão, não tem nada de defeito em mim. Eu sou perfeito. Se nos vemos como melhor que os outros, irmão, eu sou melhor que ele. Eu sou melhor que ela. Eu posso até estar errado, mas eu sou melhor. Tem coisa errada aí, irmão. Tem coisa errada. Se nos consideramos mais espirituais, já viu aquele irmão que ele se considera mais espiritual que todo mundo? Se considera mais espiritual que todo mundo. Ele é melhor que todo mundo. Preocupe-se, irmão. Você está se valorizando demais. Aqueles que se consideram queridinhos de Deus. Tem alguém aqui que eu sou queridinho de Deus? Eu sou queridinho de Deus. Deus, não, irmão. Aí a pessoa ora, eu vou orar, irmão. Tua oração Deus não vai ouvir, não. Vai ouvir a minha. A minha Deus ouve, a tua Deus não ouve, não. Queridinho de Deus. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós, aos olhos do Senhor, somos iguais. Somos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. E se você tem essas características, algumas que eu citei aqui, precisamos nos arrepender. Buscar o arrependimento. Falar, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. Então, essa visão que nós temos de nós mesmos, nós precisamos fazer esse exame. E ver, peraí, eu acho que eu estou exagerando. Eu acho que eu falei demais. Eu sou que eu falo demais, né? Então, de vez em quando, rapaz, eu tenho que segurar a minha língua. Ô língua ferina, mas tem que segurar, tem que aprender a segurar. Tem que aprender a controlar. Controle tua língua. Pensou? Guarda aqui. Não deixa, ó. Porque senão vai dar problema. Aí depois reclama. Né? A Bíblia fala que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Então, né? Mesmo que a gente às vezes somos exagerados, mas fica quietinho. Fica quietinho. Né? Pensou, mas não fala. Não fala. Peça perdão a Deus pelo pensamento, mas não peça pelo que falou. E temos um outro homem. Aqui eu estou falando daquela pessoa, né, que faz aquela visão de si mesmo, né, que se olha como grande homem de Deus, melhor que os outros, um homem que tem visão de Deus, que Deus fala com ele, e ele acha que, por isso, ele é profeta. E se você for ler, Números 22 a 24, depois tu lê o capítulo 31, você vai ver a história de Balaão, você vai ver como terminou Balaão, porque não satisfeito, ele volta para sua casa, e lá na frente, Números 31, ele ensina aos moabitas como fazer Israel pecar. Ele não satisfeito, ele ainda foi ensinar aos moabitas como fazer Israel pecar. Ele queria, porque queria ganhar aquele dinheiro, rapaz. O homem estava fissurado na fortuna, estava fissurado no bem, naquilo que ele poderia ganhar. E o final dele foi a morte e o distanciamento de Deus. Mas nós vemos um outro homem que não buscava ser melhor que ninguém, se tornou o maior pregador, talvez, da história. Mas o interessante que eu estava pesquisando sobre Paulo, e a Bíblia fala, qual era o nome de Paulo? Saulo. E Saulo significa desejado, almejado. Era o nome judeu de Paulo. Paulo não teve nome trocado, ele tinha dois nomes, ele tinha o nome judeu e tinha o nome romano. Então, o nome dele judeu era Saulo, almejado, desejado. Mas o nome dele romano, Paulo, sabe o que significa? Pequeno.
pequeno. Então, quando Paulo se converte, uma das primeiras coisas que Paulo faz, muda o nome, adota o nome romano, pequeno. Paulo entendeu o que é servir a Deus. Paulo entendeu que nele mesmo, na capacidade dele mesmo, ele não podia nada, ele não seria nada. E ele, poxa, eu sou desejado, sou almejado, que nada, eu sou pequeno. Eu sou pequeno. Paulo era um ávido, Saulo, no caso, era um ávido perseguidor da igreja. E a Bíblia fala que quando ele perseguia a igreja, ele achava que estava fazendo a obra de Deus. Mas quando ele encontra Jesus no caminho para Damasco, e ele é transformado, ele é mudado, ele entende o que estava acontecendo ali, e daquele dia em diante, ele abre mão de tudo, por amor a Cristo. Filipenses, ele diz isso, que considera tudo como escória, como restolho, para que pudesse ganhar a Cristo. O objetivo de Paulo, alcançar a Cristo, ganhar a Cristo. Paulo poderia ter tentado adequar a sua fé à sua vida anterior. Ele poderia, não poderia? Como muitos hoje tentam, né? As pessoas se convertem, mas querem manter a sua vida, né? Alguns atores, atrizes se convertem, mas querem manter aquela vidinha dele ali, né? Ganhar o dinheirinho dele, não querem sofrer por amor ao Evangelho. Mas Paulo não, Paulo entendeu que ele precisava mudar. Ele não poderia adequar os seus costumes antigos à sua fé. Ele entendeu que ele deveria abrir mão. E quantos não têm querido abrir mão, não estão querendo abrir mão por amor a Cristo? Quantos não estão querendo perder por amor a Cristo? Mas Paulo perdeu. Paulo abriu mão. Paulo já era fabricante de tendas, já tinha uma profissão, ele foi fabricar tendas, para não depender dos irmãos. Eu trabalho com as minhas mãos para não ser pesado aos irmãos. Eu poderia receber, eu poderia ser mantido, mas eu prefiro trabalhar. Mas qual era o objetivo de Paulo? Que a mensagem não fosse comprometida. Paulo tinha o interesse de não comprometer a mensagem. Ninguém dizer que alimentava Paulo. Ninguém dizer que Paulo estava de alguma maneira tentando tirar proveito dos seus dons. Então ele preferiu trabalhar com as suas mãos. Preferiu abrir mão da condição que tinha, de todas as condições que tinha, para alcançar vida. Como Deus nos vê? Deus vê que nós somos pecadores, carentes de salvação. É dessa maneira que Deus nos vê. Deus vê que nós dependemos da sua misericórdia. Deus vê que nós somos injustos. Deus vê que nós somos erráticos. Deus vê que nós somos ovelhas que não tinham pastor. Jesus falava, Jerusalém estava espalhada, como ovelha que não tinha pastor. E Paulo enfatiza Timóteo, 1 Timóteo 1,15, que Cristo veio salvar quem? A pecadores, sendo Ele o principal. Ele se identificava como principal pecador, mas na verdade, nós somos os principais pecadores. Cristo veio salvar a nós,
Paulo, ele se olhava, ele se via como alguém que precisava ser salvo, como alguém que precisava ser transformado, como alguém que precisava ser alcançado. E eu gosto de ver, assim, o desenvolver de Paulo, do ministério de Paulo, que ele começa, primeiro, querendo ser reconhecido como apóstolo. Ele fala, olha, eu sou apóstolo, assim como vocês, eu vi Jesus em glória. E chega mais à frente, eu sou ministro. Aí mais à frente eu sou servo, daqui a pouco ele está, Paulo, escravo. Ele, conforme ele foi entendendo o Evangelho, ele foi se diminuindo, ele foi se voltando para Deus e entendendo que ele era carente da misericórdia, independente de como Deus usava ele, independente do ministério que ele tivesse, independente dos dons que ele tivesse, ele precisava da misericórdia, ele precisava se manter debaixo da vontade de Deus. Jesus olha para nós e constata que se nós não nos arrependermos, nós não seremos salvos. E o arrependimento é uma constante. O arrependimento precisa ser todo dia. A conversão precisa ser todo dia. Lucas 13, de 1 a 5, Jesus fala da torre de Siloé, Jesus fala dos judeus que foram mortos por Herodes. E ele fala, olha só, e eu vos digo, se vocês não se arrependerem, de igual modo perecereis. Se não houver arrependimento, de igual modo vocês vão perecer. O arrependimento, ele precisa ser diário. Precisamos nos arrepender todo dia. Precisamos pedir misericórdia ao Senhor todo dia. Precisamos olhar para nós e vermos as nossas imperfeições todos os dias. Todos os dias. O arrependimento precisa ser constante. Deus olha para nós e nos vê como carentes do sacrifício de Cristo. Todos os dias. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todos os dias. Todos os dias. A Bíblia fala que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Então nós precisamos estar em Cristo todos os dias. E a ceia do Senhor é a reafirmação de que somos salvos pelo seu sangue. Quando você vem aqui e participa da ceia, você está reafirmando a tua salvação. Quando você vem aqui e entende o que está sendo feito neste lugar, você está reafirmando a tua salvação. A ceia do Senhor é esta oportunidade de nos reavaliarmos e entender que nós somos pó, e entender que nós precisamos mudar, e entender que nós precisamos melhorar, e entender que tudo que nós fizermos, não possibilita que sejamos salvos se não estivermos em Cristo. Você pode doar os teus bens, como Paulo fala em 1 Coríntios 13, você pode doar teus bens, você pode entregar teu corpo para ser queimado. Tem gente aí que, não, eu vou doar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou dar um dízimo alto que eu vou ser salvo. Isso não te salva não, irmão. O que te salva é o arrependimento. O que te salva é você reconhecer Cristo e viver nele. Viver em Cristo. Entender que não existe mérito em nós. Por mais que nós façamos, por mais atuante que nós sejamos na igreja, não existe mérito em nós. Não existe mérito. Irmão, o que eu fiz isso, fiz aquilo.
Eu falei o texto lá, que tanto naquele dia vão falar que fizeram, e vão ouvir: apartai-vos de mim, apartai-vos de mim. Não existe mérito em nós. Foi pelo seu sacrifício, foi pelo sacrifício de Cristo, que nós temos a oportunidade de sermos resgatados nele, sermos religados por meio do seu sacrifício. Paulo já era um grande homem de Deus e ainda se lamentava porque entendeu a sua miséria. Se Paulo se lamentava porque entendeu a sua miséria, imagina eu, né? Que não faço nem um milésimo do que Paulo fez. E Paulo fala em Romanos 7:24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo entendia quem ele era e como Deus o via, como alguém que precisava, como alguém que carecia ser alcançado todos os dias para que pudesse permanecer. Havia em Paulo uma luta interna, e essa luta interna, ela não é ruim, ela é producente, ela é boa para nós, quando nós olhamos para nós e conseguimos vislumbrar os nossos pecados, porque quando nós vislumbramos o nosso pecado, nós nos arrependemos, e quando nós nos arrependemos, nós somos alcançados pela misericórdia, porque não é nosso esforço, é a graça que nos salva. Mas para que a graça nos salve, nós precisamos nos arrepender. Para que a graça nos salve, nós precisamos nos converter. Para que a graça nos salve, nós precisamos entender que somente por meio de Cristo nós podemos alcançar a salvação. E esta é a proposta. Como Deus te vê? Alguém carente que precisa ser alcançado todos os dias. Alguém que precisa ser visitado por Ele todos os dias. E Deus quer, embora nós sejamos imperfeitos, Deus quer todo dia se relacionar com cada um de nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar em constante vida de oração e arrependimento. Precisamos estar olhando para nós e nos arrependendo. Nos arrependendo. Então a minha sugestão hoje para você: arrependa-se. Arrependa-se. Examine-se. Arrependa-se. E venha viver em Cristo. Examine-se o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Olhe para você e veja quem você é em Cristo. Olhe para você e entenda que nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Nós somos aperfeiçoados em Cristo. Nós somos aperfeiçoados. Então esse processo é constante. Quando você chegar à estatura de varão perfeito, o que Deus faz? Chegou tua hora, meu filho. A Bíblia fala que andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Por que Enoque foi trasladado, foi levado para Deus? Exatamente porque ele andava com ele. E é o que nós precisamos, andar com o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Primeira Coríntios, capítulo 23. Convidar os irmãos para a ceia.
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Este é o momento de você se examinar. Feche os olhos nesta hora. Faça a tua oração. Não significa que você não deva participar, mas você precisa discernir o corpo e o sangue de Cristo. Você precisa entender, nós precisamos entender que este momento é um momento que tem um peso espiritual em nossas vidas, porque é a reafirmação de tudo que Cristo fez na cruz do Calvário. É a reafirmação de que entendemos de que Ele sofreu por nós, de que Ele morreu por nós, e que através dele nós somos salvos. Através dele nós fomos resgatados. Através dele nós fomos religados a Deus. Então faça essa oração, fala: Senhor, tem misericórdia, Senhor, da minha vida. Faça a tua oração, irmão. A Bíblia fala para você se examinar. E se você tiver cometido pecado, peça perdão ao Senhor. Fale: Senhor, me perdoe, Senhor. Me perdoe, tenha misericórdia de mim, Senhor. Me alcance nesta hora. Eu me arrependo, Senhor, na tua presença. Eu peço a ti, Senhor, purifica-me, Senhor, nesta hora, para que eu possa participar do corpo e do sangue de Cristo. Ore a Ele, clame a Ele, exalte a Ele. Fale: Senhor, eu sou carente da tua misericórdia. Ore, meu irmão. Ore, peça a Ele. Peça a Ele para participar sem culpa. Peça a Ele para purificar a tua vida. A Bíblia fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Peça ao Senhor para te santificar, para te limpar nesta noite. E assim coma do pão e beba do cálice. Senhor, te agradecemos por esses elementos. Apresentamos diante de ti, Senhor, que representam, ó Deus, o corpo e o sangue de Cristo, moído, traspassado na cruz do Calvário por mim e por todos aqueles que dele se aproximam. Te peço nesta hora, Deus, que o Senhor visite a tua igreja,
Que haja nesta noite renovação, que haja nesta noite arrependimento, que haja nesta noite conversão, que haja nesta noite libertação, em nome de Jesus. Visita a tua igreja, Senhor, visita a tua igreja, Deus. Oh Pai, que teu Espírito Santo se mova neste lugar, que teu Espírito Santo nesta hora, Pai, vai visitando cada coração, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que somos carentes de Ti. Reconhecemos, Senhor, que não há mérito em nós. Reconhecemos, Senhor, que por mais que façamos, Senhor, somos servos inúteis. Mas que o Senhor, Pai, possa tratar conosco. Que o Senhor, Pai, possa visitar cada um de nós, Pai, e nos transformar, e nos purificar, e nos lavar, para que possamos, Senhor, participar deste momento sem culpa, Senhor, sem culpa. Alcança-nos, Pai, alcança-nos, Senhor, em nome de Jesus. Pode distribuir os elementos. Aleluia, continue em oração, igreja. Sei que foi pago um alto preço. Deus, levante o pão que está em tuas mãos. Ele foi moído, ele foi trespassado pelas nossas transgressões. Jesus disse que a condenação é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque Ele tomou o cálice da ira para que nós fôssemos salvos. Nesta hora, neste momento, quando nós comemos do pão, que nós possamos relembrar todo o sacrifício, toda a dor, a via dolorosa, tudo que Ele passou, foi açoitado, foi cuspido, foi traído, foi vituperado, sofreu flagelos, mas Ele continuou. E eu quero dar uma palavra para você nesta noite. Talvez você esteja sofrendo, talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Jesus não desistiu da caminhada. E eu quero te incentivar, meu irmão, a não desistir da caminhada. Eu quero te incentivar, minha irmã, a não desistir da caminhada, que ao participar do corpo de Cristo, você possa entender, nós possamos entender que Ele sofreu para que tenhamos vida nele. E ao participar do corpo de Cristo, você vai ganhar um renovo. Você vai receber um renovo na tua vida, para continuar, para perseverar, para não desistir diante das calúnias, diante das agressões, diante dos momentos difíceis, que por certo você irá viver, mas você sairá vencedor, porque Ele venceu, Ele ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! Oh, glória!
o sepulcro, o túmulo não pode conter o nosso Senhor. Ó Pai, pelo teu grande amor, Senhor, por Cristo Jesus, pendurado naquela cruz, por amor de cada um de nós, Senhor, para que hoje tenhamos vida nele, para que hoje, Senhor Deus, tenhamos certeza de que somos salvos, somos redimidos pelo teu sangue, Pai. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez por nós e pelo teu grandioso amor revelado na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, comamos todos do pão. Aleluia, glória a Deus, glorifica o Senhor, meu irmão, Ele está neste lugar, Ele está neste lugar. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, o peso do pecado vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Diga! Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Glorifica! Pra sempre exaltado pra sempre adorado pra sempre ele vive, ressuscitou, Estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O meu Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado pra sempre adorado
Levante o cálice, está em suas mãos nesta hora. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Enquanto o cordeiro que era oferecido no sacrifício, ele era levado para morrer, Jesus se ofereceu. Ele se ofereceu. E ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. O amor de Cristo por nós fez com que ele se entregasse na cruz, para que seu sangue fosse derramado e através do seu sangue nós fôssemos resgatados. Esta é a importância do sacrifício de Cristo. Esta é a importância. Mas se ele não tivesse ressuscitado, Paulo diz que vã seria a nossa fé. Mas a Bíblia diz, e nós cremos, que ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E nós que morremos com ele no sacrifício da cruz, nós que nos tornamos participantes da vergonha da cruz, também, assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Esta é a nossa esperança. Então adore a Deus, agradeça ao Pai pelo sangue derramado, agradeça ao Pai que amou a cada um de nós ao ponto de entregar seu Filho para morrer por cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício de Cristo. Te agradecemos pelo sangue derramado, o sangue que nos regenera, o sangue que nos limpa, o sangue que nos lava, o sangue que nos purifica, o sangue que nos garante uma nova vida em Cristo. Que ao bebermos, Senhor, deste cálice, tenhamos, Senhor, o nosso DNA mudado, Senhor. Que ao bebermos deste cálice, Senhor, passemos a ter o DNA de Cristo em nós. Que ao bebermos deste cálice, Senhor, possamos ser curados, possamos ser purificados, possamos ser fortalecidos, revigorados, Senhor, para continuar nesta caminhada sem vacilar. Em nome de Jesus, bebamos todos do cálice. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é
Aleluia! Glória a Deus! Aplauda o Senhor. Para ensaio tá bom, né? Para ensaio tá bom. Vamos recomeçar? Amém? Não podemos deixar passar. Talvez você esteja aqui hoje ansioso por este momento. O momento de você se reconciliar com Deus. O momento de você confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não existe salvação fora do Senhor. Não existe salvação fora de Cristo. Você pode participar de outras religiões. Você pode até mesmo ter experiências, entre aspas, espirituais, mas salvação só Cristo pode te dar. O diabo ele pode oferecer muito, como ofereceu para Jesus. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas salvação só Cristo pode te dar. E hoje você tem essa escolha. Você pode escolher a salvação, ou você pode escolher uma vida longe de Cristo. E eu quero abrir essa oportunidade para que você possa confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, para que você possa render-se a Ele, para que você possa reconciliar-se com Ele. A Bíblia fala, o Senhor Jesus fala, que se nós nos envergonharmos dEle, Ele se envergonhará de nós naquele grande dia. Então não esteja constrangido, fique à vontade para vir ou não vir. A minha missão aqui é dar esta oportunidade para que você se reconcilie ou que você aceite a Jesus como Salvador. Tem alguém? Se tiver, vem aqui à frente. Seja corajoso, seja corajosa. Tenha uma atitude, tome uma atitude de vir à frente e confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Jesus não se envergonhou. Ele pagou o preço por mim e por você. Mas se não tem ninguém, que Deus possa dar outras oportunidades. Amém? Não esquecendo, se uma mulher brigar comigo, temos cantina. Amém? Colaborem comigo, participe da cantina, se uma mulher vai brigar comigo, tá bom, gente? Tá legal? Vamos orar, está terminando nosso culto. Senhor, te agradecemos, Pai, por este momento, Senhor, por tudo que foi feito neste lugar. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Pai, que ao sairmos daqui, Senhor, não nos esqueçamos quem somos em Ti. Ao sairmos daqui, Senhor, que possamos anunciar as boas novas, como o Senhor usou os profetas no passado, e o Senhor dizia para eles: olha, fale, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Que nós possamos, Senhor, assumir essa responsabilidade de anunciar a sua salvação. Que nós possamos, Senhor, ser arautos, que nós possamos ser atalaias, que nós possamos, ó Deus, ser instrumento do Senhor para essa geração, Senhor. Usa-nos, ó Deus. Pai, nesta hora que temos chegado ao término deste culto, leve-nos debaixo da Tua paz, guardados e protegidos pelo Senhor, Pai.
que tenhamos uma semana abençoada e abençoadora, Senhor. Ó Deus, que os nossos projetos, que os nossos sonhos, ó Pai, que tudo aquilo que fizermos, segundo a Tua vontade, Senhor, seja producente, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Visita cada um dos Teus filhos nos seus afazeres, Senhor, e que eles possam, Senhor, dar testemunho da Tua maravilha e da Tua misericórdia em suas vidas, Senhor. Leva-nos debaixo da Tua paz. Visita cada lar, Senhor, aqui representado, Senhor, que haja paz na casa dos Seus filhos, Senhor. Desfaça agora, Senhor Deus, ó Pai, todo agir contrário, Senhor, toda influência maligna, toda influência humana, em nome de Jesus, Pai. Que os Teus filhos ao chegar em casa, Senhor, encontrem um ambiente de paz, Senhor, e de sossego. Assim nós te oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e quem crê diga amém. Graças a Deus. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe.